Bom dia, queridos amigos, que a paz de Jesus nos alimente, nos sustente cada vez mais, para que possamos harmonizar os nossos pensamentos com esta equipe generosa de Jesus, que tanto nos ampara para as horas da alegria, mas como as horas também de nossas dificuldades, de nossas lutas mais íntimas. Que possamos todos sentirmos agasalhados pela lei do amor, pelo manto de Maria, pelo olhar sereno e doce de Jesus. Nós iniciamos hoje Instruções dos Espíritos, a lei do amor. O amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quanto mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Extingue as misérias sociais, ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma nem do corpo, tem ligeiros pés e vive com o que é transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires ébrios de esperança desceram ao circo. O Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estais atentos, pois que essa palavra ergue a lápide dos túmulos vazios, e a reencarnação, triunfando da morte, revela às criaturas deslumbradas o seu patrimônio intelectual. Já não é o suplício que ela conduz o homem, condulo à conquista do seu ser, elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito tem hoje que resgatar da matéria o homem. Disse eu que em seus começos o homem só instintos possuía. Mais próximo, portanto, ainda se acha do ponto de partida do que da meta, aquele em que predominam os instintos. A fim de avançar para a meta, tem a criatura que vencer os instintos em proveito dos sentimentos, isto é, que aperfeiçoar estes últimos, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. Trazem consigo o progresso, como a grande encerra em si o carvalho, e os seres menos adiantados são os que, emergindo pouco a suas crisálidas, se conservam escravizados aos instintos. O espírito precisa ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do labor atual, que vos granjeará muito mais do que os bens terrenos, a elevação gloriosa. É então que, compreendendo a lei de amor que liga todos os seres, buscarei nela os gozos suavíssimos da alma, prelúdios das alegrias celestes. Lázaro, Paris, 1862. Convidamos a todos para que possamos elevar os nossos pensamentos até Jesus, nosso Mestre querido, a fim de que Ele possa nos auxiliar neste momento de oração, buscando consolidar em nós esse verdadeiro sentimento que todos nós precisamos buscar para o nosso equilíbrio. Jesus, que a sua bondade infinita esteja sobre todos nós, e que a paz, a misericórdia se faça entre nós. Jesus amigo, amparai os que estão doentes, os que estão em aflição, os que estão passando pelas suas dores, e que nesse momento, todos aqueles a que o nosso pensamento busca Jesus, possam sentir-se fortalecidos e amparados.
Que Deus, na sua misericórdia infinita, nos assista hoje, agora e sempre. Que assim seja. Queridos amigos, nós estamos falando hoje de uma situação tão valorosa que muitos de nós ainda não compreendemos a sua importância por vivenciarmos o amor, nesse amor egóico ou nesse amor-paixão. Nós estamos falando de um amor que nos sustenta, o amor que o Cristo nos trouxe, o amor que vai fazer com que a gente tenha dentro de nós todo o entendimento, toda a força para que nós possamos vencer a nós mesmos. Então, nós hoje vamos iniciar este estudo contando com a vibração dos nossos benfeitores, a fim de que eles nos envolvam, para que todos nós possamos sentir a grandeza do amor do Cristo, quando nós buscamos compreender o que seja essa lei valorosa, que é a lei que rege toda a nossa estrutura de evolução. Quem não ama, atrasa. Quem não ama, retarda. Quem não ama, não compreende o valor do outro em sua existência. Por isso, amigos, essa mensagem de Lázaro nos convida a pensar no que é o verdadeiro amor. E nós vamos ver que o amor é uma virtude. E nós precisamos buscar na compreensão a construção dessa virtude em nós, procurando dia a dia acertar tudo aquilo que a vida nos oferece de acordo com a vontade que Deus tem nos ofertado, os relacionamentos que Deus tem nos dado, para que possamos sair de um estado de instinto para chegarmos à grandeza dos sentimentos. E o sentimento, nós sabemos que ele é a essência divina e todos nós, do primeiro ao último, temos no fundo do nosso coração a centelha desse fogo sagrado. Não é um fogo, amigos, como nós pensamos, mas é, sem dúvida, um germe divino que vai comprovar para nós quanto nós precisamos aprender a amar. E todas as dificuldades nossas, injúrias, críticas, julgamentos, tudo isso é porque nós vamos perceber de uma forma mais objetiva que nós ainda não conseguimos gravar ou construir em nós esse verdadeiro sentido do amor. Então, Lázaro nos mostra que o amor resume toda a doutrina de Jesus, e nós sabemos disso, porque Jesus foi o amor puro. Ele trouxe o sentimento maior, os sentimentos que Kardec coloca na mensagem aqui de Lázaro, é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. E hoje eu não queria falar de um sentimento filosófico, mas eu queria convidá-los a refletir em nós mesmos. Quais são os nossos sentimentos reais? Porque ainda estamos tão presas ao orgulho, à vaidade, a essa prepotência, ofendendo o outro, achando que somos superiores ao outro. A lei do amor, meus amigos, substitui todas as personalidades pela fusão dos seres. O que quer dizer isto? A reencarnação nos faz viver a cada experiência, a cada existência, com aqueles espíritos que já tivemos no passado, mas com outra personalidade. E é por essas personalidades que nós vamos extinguindo de nós as misérias morais. Como também vamos reconhecendo a força dessa miséria social. Nós precisamos ultrapassar todas as barreiras do homem para sentir a grandeza do amor de Deus. Ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ditoso é aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma nem a do corpo. É preciso que nós compreendamos bem o que seja o verdadeiro amor que vai fazer com que a gente se liberte
desses sentimentos ainda que têm nos trazido tantas dificuldades. E o que vem nos auxiliar nesse momento, quando compreendido na sua essência, na sua grandeza, é a doutrina espírita. Se nós não compreendemos, não refletirmos no conteúdo que a doutrina espírita nos oferece para nos auxiliar no nosso crescimento, nós estamos perdendo uma grande oportunidade, amigos. Lázaro, nessa mensagem, né, que traz, e nós sabemos das dificuldades que esse espírito teve, e quantos séculos, né, depois, para voltar a falar de uma lei do amor que nos sensibiliza, e ele então nos diz, né, que é preciso que a gente mantenha o pensamento elevado, para que a gente possa fazer aquilo que é mais sublime na nossa vida. O sangue resgatou o espírito, e o espírito tem hoje que resgatar da matéria o homem. Nós precisamos entender quem nós somos. E não é uma palavra que vai fazer as nossas mudanças, é o sentimento que vive no nosso pensamento, para que a gente possa compreender qual é o meu ponto de partida e qual é a meta que vim fazer e vim alcançar. Essa meta é uma meta divina, é uma meta que vai modificando todos os meus instintos, que ainda muitos têm nos seus embriões, né? E esses embriões, ele mostra que nós estamos vivendo agora, nesse momento do planeta, sentimentos muito grosseiros, e é preciso que a gente possa cultivar em nosso coração esse campo sublime que é o espírito. Por isso, Jesus nos trouxe a parábola da semeadura, da semente, ou a sua semeadura, para que o nosso solo se tornasse mais fértil. E ele só vai nos tornar fértil quando nós compreendermos o valor do próximo em nossa vida. Porque quando Jesus diz a Pedro, né, quando ele pergunta quem é o meu próximo, e quando também o fariseu faz a mesma pergunta a Jesus, nós precisamos entender que o próximo é aquele que está junto de nós. O próximo é o homem que nunca, muitas vezes, nós vimos, mas ele é aquele que nos auxilia, é o irmão que hoje ou amanhã estará conosco. Nós precisamos prestar uma atenção para que esse próximo seja muito querido ao nosso coração, porque nós estamos diante de um momento em que nós estamos lutando para sermos verdadeiramente cristãos, e para que a gente seja verdadeiramente cristãos, nós precisamos compreender a essência da palavra de Jesus, porque a palavra de Jesus, os ensinamentos de Jesus, é de ordem divina. Então, é preciso que a gente possa comprovar, quantas vezes for necessário, a necessidade de amarmos, e isso deixa bem claro para nós que tem muitas pessoas que não valorizam a sua reencarnação, que acham que nós estamos numa família errada, no ambiente errado, e muitas vezes repugnamos aqueles que vieram para estar junto de nós. Por isso, amigos, é preciso que a gente compreenda o que seja essa essência divina que está no nosso íntimo. E é por isso que nós perguntamos qual que é a sua relação com o próximo. Será que tem um limite para relacionar? Será que a nossa família não tem nenhum valor para nós? Aceita, ou seja, a religião, o amor que nós professamos, a nação em quem reencarnamos? Não, nós precisamos entender que tudo isso são momentos de experiências na longevidade do nosso espírito, porque nós participamos de todo o contexto da humanidade, e hoje nós estamos ainda no mundo de dor, de provas e de expiação, mas estamos no portal da esperança quando nós falamos de um mundo de regeneração. Amigos, para que eu possa compreender esse mundo de regeneração, eu preciso sentir em mim os efeitos da lei do amor, que são todo melhoramento que acontece em nós, e se nós observarmos quanto nós já melhoramos, e a felicidade, ela não é durante a terra, a felicidade
é aquilo que nós estamos construindo cada dia, cada vez mais. E é por isso que Jesus nos disse da necessidade de amarmos e da necessidade de observar os nossos atos. A Terra é ainda uma situação de prova, de exílio para muitos espíritos, mas ela tem nos convidado a modificar, a transformar, a renovar todos os nossos sentimentos, nossa forma de pensar e de agir, para que desponte dentro de nós a paciência, o devotamento, a abnegação, e quem sabe um dia, e que nós aspiramos isso com tanto desejo, nos tornarmos simples e humildes, porque a resignação, amigos, nós já falamos isso em outros momentos do Evangelho, a resignação vem do coração, quando eu compreendo a necessidade, muitas vezes, de esquecer de mim para atender o outro. Esse é o sacrifício mais agradável a Deus, é a virtude por excelência. Então, nós não podemos esquecer, né, de forma alguma, aquilo que Jesus nos disse: amai-vos uns aos outros. Quem é que são esses outros, a não ser os meus irmãos? Então, nós precisamos aproveitar todas as oportunidades que nós temos para praticar a lei do amor, para vivenciar esse bem que Deus nos deu e que pode ser como um botão fechado de uma flor, que ao longo de nossas reencarnações ela vai desabrochando e exala o perfume da coerência, da humildade, da simplicidade. E nós que estamos aqui na Terra, precisamos lembrar que nós estamos sendo convidados todos os dias, amai-vos. E se nós fizermos isso, nós estaremos vivendo de outra forma, muito mais serenos, muito mais tranquilo. E amar no sentido profundo do termo é o homem ser leal, ser sincero, ser consciencioso, para que o outro também possa desejar fazer aquilo que ele tem visto a nossa postura. É procurar em torno de nós, buscarmos esse sentido mais íntimo dos nossos corações, dos nossos sentimentos. Por isso, a lei do amor é esse grande convite que a doutrina espírita tem nos feito para renovar os nossos sentimentos e renovar a nossa forma de encarar a reencarnação. Queridos amigos, que nesta hora bendita nós possamos, com muita humildade, com muita vontade, de rogar aos espíritos amigos que possam estender as suas mãos sobre nós, trazendo o passe, a transfusão de energias, a modificação dos nossos sentimentos, e que cada um possa fazer isto de acordo com a sua necessidade. Que a água, Jesus, possa ser transformada em medicamento, que o seu amor possa energizá-la, e assim, com o coração cheio de alegria, pedimos para todos os nossos familiares, seres que tanto amamos, que as suas bênçãos pairem sobre eles, que a misericórdia e o amor sejam constantes em nossa vida. É assim, Jesus, que com coração cheio de alegria, nos despedimos desta manhã, deixando no coração de todos o ósculo de vibrações de amor e de ternura do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Que Deus esteja conosco, que assim seja.